Gente, hoje eu vou falar baseado nas próprias palavras de Leia T, que, filha daquele grande jogador Toninho Cerezo, realmente tomou a atitude de mudar de sexo e que nós podemos ver claramente que cometeu um grande erro. Olá, queridos do meu canal, vamos mais um dia para mais um tema que eu acredito que muitas pessoas da igreja evitam falar e não tem muita explicação quando seus filhos perguntam. Eu vou falar de mudança de sexo. Mais do que falar que esse tema é pecado e que as passagens bíblicas condenam, contrariam o que essas pessoas fazem quando mudam de sexo, eu quero falar com você sobre coisas que acontecem naturalmente que simplesmente comprovam o que o Senhor já deixou na Bíblia. Mas eu quero citar, inclusive nós vamos colocar algumas pessoas, em especial uma que fez a mudança oficial de gênero, se tornou uma pessoa muito famosa, inclusive foi referencial para vários jovens que também foram mudar de sexo depois dela ou dele. E teve no seu corpo, na sua vida, toda uma reflexão dessa atitude impensada. Gente, hoje eu vou falar muito mais do que passear com você pela Bíblia de alguma maneira, mas eu vou falar baseado nas próprias palavras de Leia T, que, filha daquele grande jogador Toninho Cerezo, realmente tomou a atitude de mudar de sexo. Não fez isso no Brasil, fez isso fora do Brasil, numa atitude irreversível e que nós podemos ver claramente que cometeu um grande erro. Ela se frustrou, ela tomou consciência do grande erro e por vezes mostra abalo, arrependimento. Ela teve um choque de realidade, como se uma constatação da realidade dura tocasse na alma dela. De verdade, esse vídeo não é para você que pensa diferente, se você acha que é tranquilo, que é normal, e que não é pecado trocar de sexo, realmente esse vídeo não é para você. Mas se você tem o interesse de entender o porquê não vem de Deus e o porquê é pecado, eu tô aqui para poder te esclarecer algumas coisinhas, tá? A gente já sabe, e eu vou lendo aqui com você um pouquinho, que lá em Gênesis 1, 27, o Senhor disse, Deus os criou, homem e mulher. Ok? Homem e mulher Deus os criou. Gênesis 1, 27. Então não criou outro tipo de raça e dividiu em milhões de nuances, como está existindo agora. Não. Homem e mulher, tá? 1 Coríntios 6, 9, o Senhor fala, é o mais próximo que chega da homossexualidade. Romanos 1, 18, 32. E ao travestismo, o Senhor também fala lá em Deuteronômio 22, 5, porque ele diz assim, e não haverá trajo de homem na mulher e não haverá vestido de mulher em homem, ok? Porque isso é abominação ao Senhor, seu Deus. Então o Senhor está citando aí algumas coisas, inclusive 1 Coríntios 6, 9 diz a respeito dos injustos, dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomistas, dos mentirosos, dos ladrões, dos avarentos. Eu estou colocando tudo no mesmo nível porque a Bíblia pôs assim, tá bom? Isso não é um vídeo religioso que vem para espantar você, mas eu estou aqui fazendo uma pequena introdução para que você comece a lembrar do que a Bíblia fala a respeito da sexualidade e o que ela condena a respeito das variantes dela. Bêbados, maldizentes, roubadores, todos esses a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Então nós estamos aqui apenas passando para quem ainda não conhece, ou não viu essas passagens. A Bíblia diz em Romanos 1, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se manifesta e se pode conhecer, porque Deus manifestou que coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente como se veem pelas coisas que são criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, olha, e eu acho que é um dos versículos mais poderosos, ainda que não cita a palavra sodomita, a palavra efeminado, mas o que ele está dizendo é que toda a criação do mundo, tudo foi feito pelo eterno poder da divindade, do poder de Deus. O que ele está dizendo são inexcusáveis. Ou seja, não dá para criar desculpas, não dá para mudar, não dá para deturpar. São coisas afirmativas e pontuais, feitas por Deus dessa maneira. Por que eu estou falando isso com vocês e por que nós entendemos que
Quando ele está dizendo disso, ele também está dizendo pelo fato dele afirmar em Gênesis 1:27 que ele só fez homem e mulher. Nada que varia disso, ok? Quando eu começo a pensar a respeito de algumas variantes disso, começou antigamente, a gente tinha muito, né, somente gays ou lésbicas. Isso era muito velado, muito escondido, as pessoas tinham vergonha até. Talvez, lá naquela época, o despreparo da igreja fez com que as coisas chegassem num ponto que eles não tivessem direcionamento para entender. Nós sabemos que o diabo tem como priori deturpar a identidade do ser humano. E quando deturpa a identidade, uma das coisas que ele faz, e é apenas uma delas, é trazer para ela a dúvida de que realmente ela é aquilo que ela biologicamente nasceu para ser, ok? É apenas uma delas. Outras coisas nós sabemos, como colocar mentira, um espírito adulterado, uma alma totalmente fora da vontade de Deus. Ele faz de pessoas honestas, pessoas que ele... Não, você é um mentiroso, você é um ladrão, você é um... Ele começa a mexer com a identidade. Tudo isso está conectado à identidade, né? São características pela qual uma pessoa é formada, pela qual uma pessoa se identifica, ok? Criadas por Deus assim, de uma maneira linda e perfeita, sem mácula. A mácula é colocada depois, em relação a tudo. Hoje, especificamente, nós vamos falar em relação ao sexo, ok? Eu quero usar uma situação onde a Leia T, essa transexual que hoje se identifica totalmente como mulher, né? Mas nem tanto assim. Quando você assistir o vídeo junto comigo, eu vou te mostrar. Gente, eu tô falando da pessoa que mais se mostra, entre aspas, segura da sua decisão de mudança de sexo. Se ele ou ela, dentro desse padrão que foi essa mudança toda, dentro dessa decisão de vida, essa tomada de decisão, demonstra tudo isso que eu vou mostrar para você aqui: frustração, arrependimento, abalo, choque de realidade, tá? Se existe da parte dessa pessoa uma modelo internacional, né, que desfila para grandes nomes internacionais, se ele ou ela, eu vou tratar como ela em respeito à decisão dela de ser uma mulher, ok? Se ela se arrependeu profundamente, quanto mais eu e você, que não temos esse glamour todo e nem somos tão conhecidas assim. Existe uma entrevista que ela deu para um canal de televisão. Eu vou colocar o vídeo para que vocês possam assistir um pouquinho. Ela estava muito focada, muito focada. Você vai poder contemplar situações que ela estava totalmente obcecada para fazer essa mudança. 3, 4 anos atrás, eu já vestia de mulher, me montava, então aí eu era o travesti. Ou seja, travesti é o homem que se veste de mulher. Você quer fazer a cirurgia? Eu quero. Eu reuni todo mundo e falei, olha, vocês vão ver uma mudança no meu corpo, em mim. Contudo, após essa mudança de sexo, você vai ver aí, contemplar comigo, o choque de realidade, de consciência que a Leia T teve, onde ela diz: eu nunca vou ser 100% mulher. Eu não devia ter feito isso. Eu fiquei um mês sentindo dor e pensando isso. Eu não aconselho essa cirurgia pra ninguém. Eu achava que a minha felicidade era embasada à cirurgia, mas não foi. Ela toma consciência justamente porque de todas as transformações, a menor delas foi a do aparelho genital. Porque o que faz uma mulher não é só a vagina. O que faz uma mulher mulher são N características comuns a todas nós mulheres que nos faz de verdade nos identificarmos como mulher. Depois da cirurgia, hoje você diz: eu sou uma mulher completa? Não. Você hoje é 100% mulher? Depois que você fez a cirurgia? Eu nunca vou ser 100% mulher. Mesmo depois da cirurgia de Mesmo troca de depois sexo? Não. Você continua com o seu lado masculino? Eu continuo, eu tenho minha parte masculina. Existe um momento, quando ela é perguntada: você é mais homem ou você é mais mulher? Ela disse: quando eu estou com os garotos, eu sou um deles. Eu não me identifico com a mulher, eu sou um deles. Mas quando eu não estou com eles, eu me sinto mulher. Eu saio de perto. O ser humano é um produto do meio. Quando você é criado naquele meio, você começa a ter as mesmas reações e a desenvolver em você o seu potencial máximo, ok? Por isso que quando você vai praticar um esporte,
esporte, normalmente você usa pessoas do mesmo sexo para brincar em time, então é um time de vôlei de mulheres ou um time de vôlei de homens. Por quê? Porque nesse interim eu desenvolvo as minhas capacidades naturais, ok? Então ela está dizendo aqui, além dela dizer eu não aconselho, ela não está dizendo que é por causa da dor, ok? Tá muito claro para mim, eu espero que esteja claro para você. O que ela está dizendo é que ela nunca vai ser 100% mulher. Ok? E ela pensou que seria. Tanto que eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, ok? Então eu tenho não é que tem uma coisa específica porém tem momentos em... Olha, ela gagueja, né, o tempo todo. Ela diz que tem momentos que, entendeu? Ela não quer admitir, né? É bem claro isso na sua linguagem verbal e na sua linguagem reativa, que ela não quer se identificar como pontualmente um sexo. Não é da vontade dela ser identificada por um sexo apenas. Mas ela quer dizer que ela se sente os dois. E que eu vejo que realmente eu sou mais ligada ao caráter masculino. Eu acho que o que a gente tem que entender eu sei que o problema de todas nós é que nós, muitas principalmente, renegam até o passado, né? Ou seja, ali é a época que eu era o homem, eu era infeliz. O importante é a gente conseguir viver todos os nossos momentos. Eu não sei se você entendeu, ela disse assim, a época que eu era um homem, que eu era infeliz, e ela olhou para baixo. Deixa eu dizer, ela ainda é infeliz. Eu estou afirmando isso baseado apenas no vídeo dessa cena. Eu estou afirmando isso baseado em toda a conversa da entrevista, que você tem como contemplar e olhar. Ela, durante todo o momento, se percebeu, constatou uma realidade, onde ela entendeu que essa grande mudança, que ela disse que foi uma pequena, grande mudança, essa mudança não a fez feliz. Os nossos momentos, com serenidade, tentar, por mais difícil que seja, por mais que você se olhe no espelho, você fala, eu sou um monstro, eu não quero ser homem, eu quero ter um corpo de uma mulher, mas tentar viver aquele presente o mais feliz possível, porque a vida é muito rápida. Então, eu vejo o meu passado, eu vejo minha parte masculina, eu vejo meu presente com minha parte masculina e meu futuro com minha parte masculina. Eu não quero perder minha identidade. Era só um nome que mudou. Eu não sei se vocês estão entendendo, ela já começou a citar sobre identidade. O problema sempre esteve na identidade. Ela sempre foi homem e ela sempre vai continuar sendo homem. Mas ela não se identificava como homem. Entendeu isso? Apesar de ser, ok? A minha pessoa ainda é a mesma. Eu amadureci. E ela considera que todo aquele papo, né? Eu sou uma mulher, eu sou completa hoje, eu troquei, eu fiz. Imaturidade, ok? Depois de tudo isso, ela resume tudo que ela fez em atitude imatura. Bom, se você e eu tivermos um pouquinho de bom senso e inteligência, de verdade, vou falar com muito amor, se a gente for inteligente e ver uma entrevista dessa, a gente vê que não vale a pena. Não vale a pena, não porque somente porque é pecado, mas não vale a pena porque não há cirurgia que mude a sua identidade, aquela que Deus te deu. Eu queria só dar alguns dados aqui para você. Só até o ano passado, a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, a ASPEN no Brasil, registrou 3.908 pessoas fazendo alteração de nome, tá? Mudando do sexo masculino para o feminino. E eu falo isso para você, gente, que esse número parcial deste ano passado já é 246% maior do que o ano 2018, segundo o STF. E o Brasil, gente, o ano passado, com todas essas evidências de que realmente é um erro, é um engano, né? É uma falsa ilusão de que vai ficar tudo bem e de que realmente você pode ir contra a lei de Deus. O ano passado o Brasil bateu recorde de mudanças de sexo. Eu acho muito terrível porque todas as vezes que nós tocamos em assuntos assim, principalmente já sendo nós cristãos, a imagem, né, que as pessoas querem levar é que nós temos preconceito, é de que nós somos contra justamente porque nós não compactuamos. E isso não é verdade. O que nós não queremos é que você se engane, achando que você, como um pequeno Deus, consegue transformar a sua identidade numa identidade pela qual você identifica mais, só porque a tua mente não está totalmente adaptada ou conformada pela lei que o Senhor colocou, estabelecendo apenas homem e mulher. Assim como eu preciso aceitar a lei de Deus
de princípios morais, não roubarás, não furtarás, né? Não matarás. Então, nós estamos aqui simplesmente comprovando algo que a Bíblia mesmo já orientava como padrão de comportamento entre relações humanas, né? Relacional. Então, se eu não comporto bem, se eu não entendo, ainda que não me sinto, ainda que não me adapte, ainda que não me vejo ou me identifico com esses padrões morais, eu tenho que cumpri-los, porque senão eu vou gerar consequências para mim, eu vou presa, eu vou morrer, eu vou gerar ilegalidade, e com isso eu vou ser considerado um criminoso ou uma criminosa. Assim também nós temos padrões criados por Deus em relação à sexualidade, que refletem em leis espirituais também, mas que de alguma maneira nós não estamos considerando. Então, assim, o objetivo desse vídeo, muito mais do que colocar você para pensar, é conscientizar as pessoas de assumirem a sua identidade em Deus. Não tome nenhuma decisão baseada nas suas emoções, porque as emoções são assim, hoje eu sinto, amanhã talvez não. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão, fale comigo. Se puder, dá um like, compartilha e até a próxima. Deus abençoe.